Boa tarde a todos. Com grande satisfação que estamos nesta tarde na querida Faculdade Arquidiocesana de Curvelo para conversar com os alunos da disciplina de EAD, a moderna teoria do fato punível. Bem, o objeto da nossa disciplina é refletirmos e analisarmos a evolução do conceito de infração penal conforme a estrutura que está na lousa. Na tarde de hoje, vamos conversar sobre o conceito legal, o conceito formal, o conceito material, o conceito dogmático, analítico de infração penal. Qualquer tema relativo à disciplina Direito Penal perpassa na teoria do delito. É de extrema importância para o estudante de Direito Penal que ele conheça a evolução do conceito de infração penal. Vamos buscar ser de modo mais simples possível, de modo a facilitar a compreensão dos nossos queridos alunos da disciplina de EAD. Bem, conceito de infração penal. Como que se deu a evolução deste conceito? De início, é muito importante destacarmos que a Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro, no seu artigo 1º, traz o conceito legal de infração penal. Nos termos do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro, infração penal é um gênero do qual temos duas espécies. Temos crime ou delito, que no Brasil são expressões sinônimas, e a contravenção penal. Ou seja, crime ou delito é uma espécie de infração penal. Contravenção penal é uma outra espécie de infração penal. Crime ou delito, juridicamente, é diferente de contravenção penal, não obstante ambas serem espécies do gênero infração penal. A doutrina destaca que, ontologicamente, no plano da essência, não haveria diferença entre crime e contravenção penal. A diferença ela é jurídica. Em que sentido? O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal vai nos dizer que crime é a espécie de infração penal que tenha pena privativa de liberdade cominada, isto é, prevista em abstrato, de reclusão ou de detenção, isolada, alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Portanto, crime ou delito é a espécie de infração penal que possua pena privativa de liberdade, de reclusão ou de detenção. Por outro lado, a contravenção penal, que também é uma espécie de infração penal, nos termos do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro, vai possuir pena privativa de liberdade de prisão simples, não de reclusão, não de detenção. A pena privativa de liberdade típica, própria, específica da contravenção penal é a prisão simples. Também isolada, alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Portanto, percebam que a diferença entre crime e contravenção penal está na resposta estatal, na pena aplicada à infração penal. Crime ou delito, pena privativa de liberdade de reclusão ou de detenção. Contravenção penal, pena privativa de liberdade de prisão simples. Aparentemente, o conceito de infração penal trazido no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal é muito simples, mas nós podemos extrair algumas consequências jurídicas, algumas reflexões jurídicas relevantes.
Por exemplo, quando foi publicada a atual lei de drogas, a lei número 11.343 de 2006, o artigo 28 desta lei, que tipifica o crime de uso de drogas, não traz no seu preceito secundário, isto é, na parte do tipo penal incriminador, que prevê a pena, não traz pena privativa de liberdade alguma. Não há pena privativa de liberdade de reclusão, de detenção, como também não há pena privativa de liberdade de prisão simples. Surgiu uma discussão. O artigo 28 da Lei de Drogas é crime ou não é crime? Pois, nos termos do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, crime necessariamente teria pena privativa de liberdade, de reclusão ou de detenção. E o artigo 28 da Lei de Drogas não traz pena privativa de liberdade alguma. O Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar sobre o tema e entendeu que o artigo 28 da Lei de Drogas seria sim crime, pois está inserido no contexto dos crimes e das penas. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal está revisitando o tema, no tocante à discussão acerca da descriminalização das drogas. Com toda certeza, este tema vai voltar a ser discutido pela Suprema Corte Brasileira. Portanto, conceito legal de infração penal, artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro. Na evolução do conceito de infração penal, temos o conceito formal. Conceito formal de infração penal é um conceito pobre, é um conceito incolor, é um conceito que não traz muitas informações. O conceito formal de infração penal seria uma conduta humana violadora da norma penal, tendo como consequência jurídica a aplicação de uma pena. Percebam que é um conceito lógico, um conceito sem dificuldade alguma de compreensão. Violação da lei penal, tendo como consequência a aplicação de uma pena. Por outro lado, surge o conceito material de infração penal. O conceito material de infração penal passa a ser de extrema importância na evolução do conceito de infração penal. Por qual motivo? O conceito de infração penal, no seu aspecto material, seria uma conduta humana que lesionasse ou expusesse a perigo de lesão um bem protegido pelo direito penal. Repito, o conceito material de infração penal seria uma conduta humana que lesionasse um bem jurídico penalmente protegido ou expusesse a perigo de lesão o bem protegido pelo direito penal. Qual é a importância histórica do conceito material de infração penal? A relevância histórica está no seguinte ponto. O conceito material de infração penal traz, na sua essência, a teoria do bem jurídico. Significa que a função precípua do direito penal seria a proteção, a tutela dos bens jurídicos mais importantes naquele momento histórico. E por que a teoria do bem jurídico ela é importante? Não obstante ser a teoria amplamente majoritária e adotada no mundo, há uma outra teoria que busca legitimar a intervenção do direito penal em nossas vidas. Denomina-se essa teoria da estabilização de expectativas normativas.
desenvolvida modernamente pelo doutrinador alemão denominado Günther Jacobs. Na atualidade, nós temos a teoria do bem jurídico e a teoria da estabilização de expectativas normativas, que buscam explicar e, consequentemente, legitimar a intervenção do direito penal, ramo jurídico seletivo, estigmatizante e violento. Portanto, o conceito material de infração penal tem a sua relevância histórica no sentido de que traz, na sua essência, a teoria do bem jurídico, que busca explicar e legitimar a intervenção do direito penal em nossas vidas. Em oposição à teoria do bem jurídico, conforme já foi dito, há a teoria de Günther Jacobs, capitaneada pelo doutrinador alemão Günther Jacobs, que entende que a função principal, a função precípua do direito penal seria estabilizar expectativas normativas legítimas. Como assim? Para Jacobs, em uma sociedade complexa como a sociedade atual, a vida somente é possível ser vivida em decorrência, em virtude das expectativas normativas. Por exemplo, a aula na faculdade inicia-se 5 para as 19 horas. Nenhum aluno telefona, envia e-mail ao professor para confirmar se o professor vai ou não estar na sala de aula às 5 para as 19 horas. Por quê? Porque há uma expectativa legítima por parte dos alunos de que o professor esteja na sala de aula no horário do início da aula. Do mesmo modo, para o professor, há a expectativa legítima de que os alunos estarão na sala de aula às 5 para as 19 horas. Nesse sentido, para Jacobs, a vida só é possível ser vivida em decorrência das expectativas normativas. Quando alguém viola a norma penal, quando alguém viola a lei penal, defrauda expectativa legítima, no sentido de retirar a credibilidade da norma. E aqui é um ponto importante no entendimento de Günther Jacobs. A norma, ela concentra a vontade da coletividade. Quando um indivíduo lesiona, viola a norma, faz com que a sua vontade individual prevaleça em detrimento da vontade da coletividade, o que é absolutamente não democrático. E a intervenção do direito penal seria imprescindível para resgatar a credibilidade da norma frustrada em decorrência da prática da infração penal. Portanto, teoria do bem jurídico, teoria da estabilização de expectativas normativas, destacando para avançarmos que a teoria do bem jurídico é a teoria amplamente majoritária no mundo e também no nosso país, aqui no Brasil. Após o conceito material de infração penal, temos o conceito que nos interessa. O conceito legal, o conceito formal e o conceito material, eles são importantes para chegarmos ao conceito denominado analítico, dogmático, para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, brilhante professor argentino, conceito estratificado de infração penal. Os conceitos anteriores são importantes para a compreensão do conceito analítico, dogmático ou estratificado de infração penal. Portanto, a partir de agora, quando nos referirmos a crime, a contravenção penal, a infração penal, estaremos nos referindo ao conceito analítico, dogmático de infração penal. O conceito analítico, dogmático de infração penal
se desdobra no estudo de várias teorias. A moderna teoria do fato punível significa estudarmos e compreendermos cada uma destas teorias. Temos a teoria causal clássica de von Litz e von Belling, por volta de 1900. Posteriormente, tivemos a teoria causal neoclássica ou neocantista, também no início do século XX. Por volta de 1930, houve uma quebra de paradigma na teoria do delito, com a teoria finalista da ação, desenvolvida por vários doutrinadores, destacamos Hans Welzel. Com base em decorrência do conceito final de ação, a teoria finalista da ação gera um giro importante no estudo da teoria do delito, da teoria do crime. Posteriormente à teoria finalista, surge a teoria social da ação de Wessels e Eschek. A teoria social da ação, como o próprio nome já nos indica, tem por base o conceito social de ação. E atualmente no mundo discutem-se acerca das teorias funcionalistas. As teorias funcionalistas começam a chegar no direito penal brasileiro, ainda de modo tímido, mas cada vez mais as teorias funcionalistas ganham corpo, ganham espaço em nosso país. As teorias funcionalistas se desdobram em duas. A teoria funcionalista, denominada funcionalismo racional ou moderado, de Klaus Roxen, e o funcionalismo radical ou sistêmico, de Günther Jacobs. Portanto, nós vamos agora analisar o conceito de infração penal com base em cada uma destas teorias. Bem, primeira teoria no conceito dogmático analítico de infração penal. Os estudiosos do direito penal, assim como os geólogos fazem ao estudarem uma rocha, os estudantes, os teóricos do direito penal, simbolicamente fizeram um corte no fenômeno infração penal, se debruçaram ao seu interior, identificaram que o fenômeno infração penal era composto por 3 atributos: o fato típico, a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade. Aqui reside um ponto muito importante no estudo da teoria do delito. Em todas as teorias, estudaremos o fato típico, a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade. Em todas as teorias. Nós temos aqui a estrutura, ou alicerce, do conceito analítico, dogmático, estratificado de infração penal. Porém, com base em cada uma das teorias, o conteúdo de cada um desses atributos integrantes do conceito analítico dogmático de infração penal será alterado. Mas estudaremos em todas as teorias o fato típico, a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade. Primeira teoria, teoria causal clássica, desenvolvida por von Litz e por von Belling por volta de 1900, conhecida como sistema Litz-Belling. A teoria causal clássica, fato típico, antijuridicidade e ilicitude,
Portanto, dando continuidade à análise do conceito analítico dogmático de infração penal, vamos analisar a primeira teoria do conceito analítico, que é a teoria causal clássica Sistema Litsi-Belling. Vamos estudar o fato típico, a ilicitude, antijuridicidade e a culpabilidade. Os três atributos integrantes do conceito analítico dogmático de infração penal. A pergunta a ser respondida é: na teoria causal clássica, qual era o conteúdo do atributo fato típico? De acordo com a teoria causal clássica de Litsi-Belling, o atributo fato típico era integrado por 4 elementos: a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade penal. Portanto, o primeiro atributo do conceito analítico dogmático de infração penal, o fato típico, composto por 4 elementos. Qual era o conceito de conduta relevante para o direito penal na teoria causal clássica? A conduta relevante para o direito penal na teoria causal clássica era um movimento corporal voluntário causador de uma mudança, de uma modificação no mundo físico. Percebam que no conceito nós temos a expressão movimento. Vou repetir. A conduta relevante para o direito penal era um movimento corporal voluntário causador de uma mudança, de uma modificação no mundo físico. A reflexão naquele momento histórico foi: e os comportamentos omissivos? E as condutas omissivas? A omissão pode ser qualquer coisa, menos um movimento. A omissão é um não movimento devido, é uma inação. E o conceito de conduta relevante para o direito penal, sendo um movimento corporal voluntário, não tinha como explicar os crimes omissivos. Este conceito de conduta relevante para o direito penal não tinha rendimento na teoria do delito, pois não abarcava as infrações penais omissivas. Então, esta foi a primeira crítica à teoria causal clássica. O conceito de conduta relevante para o direito penal, pois, inexistindo conduta relevante para o direito penal, não haveria fato típico. E se crime é um fato típico, o fato típico praticado ser antijurídico ou ilícito e presente a culpabilidade, ausente o fato típico, não haveria que se falar em infração penal. Segundo elemento integrante do atributo fato típico, o resultado. Qual era o resultado relevante para o direito penal? Na teoria causal clássica, o resultado ele era físico ou naturalístico. O que é isso? O resultado relevante para o direito penal era um resultado naturalístico, físico. Não era um resultado normativo, jurídico. Por exemplo, com base na teoria causal clássica, resultado físico naturalístico. Se alguém sacasse uma arma de fogo, efetuasse disparos com a intenção de matar outrem, com ânimos necandi, mas, por ser um péssimo atirador, errasse todos os disparos,
fisicamente a vítima não sofreria lesão alguma. Naturalisticamente não haveria resultado. Sendo o resultado relevante para o direito penal físico-naturalístico, neste exemplo, não haveria resultado relevante para o direito penal. E não havendo resultado relevante para o direito penal, não haveria fato típico, pois o resultado era um dos elementos integrantes do atributo fato típico. Ausente fato típico, não haveria crime. Repito, conceito tripartite de infração penal: fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. E aqui a doutrina deixa a seguinte conclusão, porque muitos poderiam indagar: e o desvalor da ação? E a reprovabilidade da vontade? O desvalor da intenção? Como ficaria? A doutrina diz: o desvalor da ação, o desvalor da intenção, na teoria causal clássica de von Litz e von Belling, estava umbilicalmente vinculado ao desvalor do resultado. Não havendo o resultado físico naturalístico, o desvalor da ação, o desvalor da motivação do comportamento humano seria irrelevante, seria um indiferente penal. Portanto, fato típico na teoria causal clássica: conduta, resultado. O terceiro elemento integrante do fato típico é o nexo causal, o nexo de causalidade. O nexo causal, o nexo de causalidade, na teoria causal clássica, na teoria causal neoclássica ou neocantista e na teoria finalista da ação, não se altera. É orientado pela teoria denominada teoria da equivalência dos antecedentes causais, desenvolvida por von Bury. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela sempre foi e é orientada, auxiliada pelo procedimento hipotético de eliminação de Thierry. Eu vou pedir licença